mas nesse momento a gente vai falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito interessados, que é sobre resultados em educação. Então, eu convido vocês a se sentarem, a se juntarem à nossa plateia aqui, porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que trabalham e servem a população dos municípios da região. Nem precisa responder para mim, tá, gente? Mas, na opinião de vocês, o que faz um bom prefeito? O que caracteriza, de fato, um prefeito comprometido com a educação? A gente viu aqui um pré-candidato falando sobre a importância da educação, ele é governador, da importância da educação e como o investimento dele na educação, nos municípios, conseguiu transformar a realidade daquele estado. Então, todo político sabe, todo gestor público sabe, todo agente público sabe, todo funcionário público sabe, todo brasileiro sabe o papel transformador da educação na vida de um ser humano. Gente, apesar de todas as dificuldades, e são dificuldades logísticas, são dificuldades de orçamento, é possível, sim, alcançar resultados excelentes em educação. A gente acha que o Brasil é um caso perdido em matéria de educação. Não, não é, e a gente vai provar isso hoje aqui para as senhoras e os senhores. Para falar sobre soluções educativas, a gente vai convidar aqui ao palco a Cristina Barbosa. Cristina é especialista em educação, com mais de 15 anos em experiência, formação de professores, produção de materiais didáticos e consultoria pedagógica. Por favor, recebam com muitos aplausos Cristina Barbosa. Olá, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina Barbosa, obrigada pela apresentação, Raquel. E estou aqui para falar sobre educação. Muito bem introduzido. E agora a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante para o nosso país e é importante para todos vocês que são gestores aqui também, né? Para a gente começar, eu quero fazer uma reflexão com vocês a partir de todas as tomadas de decisões que vocês fazem todos os dias como gestores, né? Então, eu quero começar conversando um pouco sobre essa tomada de decisão. E nada melhor do que envolver nossa família, né? Então, eu quero que vocês imaginem que vocês provavelmente têm filhos, sobrinhos, netos, que precisem passar por uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia pediátrica. E aí imagine que o plano de saúde cobre 3 hospitais diferentes. O primeiro hospital, o Hospital A, ele tem uma taxa de sucesso de 66%. O Hospital B tem uma taxa de sucesso de 61,07%. E o Hospital C, ele tem uma taxa de sucesso de 98,26%. E aí eu pergunto para vocês, numa tomada de decisão pela saúde do seu filho, quem aqui escolheria o Hospital A? Levanta a mão, por favor. Mesmo se eu disser para vocês que tem médicos super simpáticos e muito bem educados? Tá. Quem aqui optaria pelo Hospital B? Não? Ninguém? Mesmo se eu disser que lá tem enfermeiras que sabem aplicar as técnicas da melhor forma possível? Tá. E quem aqui optaria pelo Hospital C para operar o seu filho ou a sua filha? Tá certo. Provavelmente vocês responderam C porque o C tem a maior taxa, o maior número de sucesso em taxas de cirurgias pediátricas, né? E aí, quando a gente fala de saúde, é muito interessante porque não há dúvida, né? Vocês não ficaram em dúvida em nenhum momento. Vocês ratificaram dizendo, sim, eu preciso de números concretos para poder tomar essa decisão. Então, é interessante como, para tomar decisões na área da saúde, os números são claros e evidentes, e não se tem dúvida.
Agora, o meu questionamento aqui, a minha provocação para vocês é: por que não fazer essa mesma reflexão e essa mesma provocação óbvia quando a gente fala de educação? Então, por isso, eu quero convidar vocês a pensar, porque esses daqui são índices, na verdade, do ICA, Índice de Criança Alfabetizada, do MEC. Na verdade, não é relativo a hospitais, é só para a gente refletir sobre esse assunto. Na verdade, taxa de 66%, o que era o Hospital A, é a taxa do Brasil, de crianças alfabetizadas no Brasil. Ali, em segunda instância, a gente está falando de São Paulo, de 61,07% de crianças alfabetizadas. E, por último, 98,26% é a média dos melhores municípios nos quais o Instituto Alfabeto está. E aí eu quero contar aqui para vocês um pouco sobre essa nossa trajetória em educação. E para mostrar para vocês que é possível fazer com que esse resultado de 98, 99, 100% seja alcançado pelos municípios de vocês aqui em São Paulo. E não tem fórmula mágica, é mais fácil do que vocês imaginam. Bem, então apresento para vocês o Instituto Alfabeto, que há mais de 20 anos ajuda a mudar a situação da educação no Brasil. Nós estamos presentes em mais de 1.000 municípios, atuamos com mais de 4 milhões de estudantes no Brasil todo, e em mais de 550 escolas em estados muito diferentes. E aí, eu sempre gosto de começar falando também sobre um assunto que até pouco tempo agora, né, na palestra anterior, estávamos falando de tributos, impostos, enfim. A gente precisa falar sobre dinheiro, né, sobre investimento. É sempre uma grande dúvida falar de educação. Muita gente diz, nossa, mas é muito caro investir em educação. E aí, a gente traz números aqui para mostrar para vocês que não necessariamente. Aqui é o custo do Brasil por aluno. Uma média de R$ 13.695 é o investimento por aluno. Quando a gente fala de Sobral, quem aqui conhece Sobral? Já ouviu falar da educação de Sobral? Vocês vão ouvir um pouquinho mais daqui a pouco. Sobral é referência, né, no Ceará em educação, com a taxa de 98, 99, vai variando, né, de crianças alfabetizadas. E aí, quando a gente fala de valores, olha ali quanto que Sobral gasta por aluno, R$ 9.885. E quando a gente fala de uma média dos municípios que utilizam a metodologia do Instituto Alfabeto, a gente fala de 11.787. Ou seja, estou aqui para mostrar para vocês que não necessariamente maior custo por aluno significa um resultado maior em alfabetização. Então, é importante a gente pensar sobre esse custo por aluno também. E aí aqui, ainda falando do ICA, né, do Índice de Criança Alfabetizada, eu trouxe para vocês mostrando qual é a meta e a meta do Brasil, como que o Brasil alcançou isso e quais são os municípios do IAB que chegaram a esse número. Então, ali em 2024, observa que o Brasil chegou a 59,2 e os municípios onde estão o Instituto Alfabeto, 76,9. E aí, o que é interessante aqui que eu quero mostrar para vocês? Que de 2024 para 2025, nós praticamente dobramos a quantidade de municípios atendidos. E se vocês observarem, a nossa média aumentou. E isso é bem interessante, justamente porque muitas vezes, quando a gente aumenta a quantidade de municípios atendidos, muitas vezes o resultado cai. E aí eu estou aqui mostrando para vocês que essa não é uma verdade. Porque quando você aplica um método estruturado, quando você faz da forma que deve ser feita, os resultados chegam, os números aparecem. Bem, e aí a gente começou falando de Sobral, né? Falei um pouquinho de Sobral para vocês. Vocês conhecem, já devem ter ouvido bastante de Sobral, e a gente precisa entender como que isso aconteceu. Sobral é um município que está com a gente há 22 anos. Ou seja, a metodologia que é aplicada em Sobral é a nossa, é a do Instituto Alfabeto.
Então, desde o primeiro momento, nós estávamos lá e ainda continuamos lá, há 22 anos. E aí eu estou aqui para contar para vocês de que forma isso aconteceu e de que forma isso ainda acontece. Bem, são alguns pontos que eu quis ressaltar aqui para mostrar para vocês. E o primeiro deles é foco no aluno. E o que significa isso? Significa que a gente pensa no que é prioritário para que esse aluno aprenda. Não o que é importante do que eu acho ou do que eu entendo que deva ser feito, mas o que é prioridade para esse aluno. Inclusive de forma cognitiva, qual é a melhor forma que esse aluno pode ser alfabetizado? Qual é a forma mais fácil com a qual eu posso ensinar a esse aluno para que ele seja alfabetizado na idade certa? A gente fala de decisão política com estratégias baseadas em evidências, né? Exatamente como eu mostrei no início, porque para a saúde é tão fácil bater o martelo em relação a números, mas para a educação não. Ou, pelo menos, para a educação, outros quesitos precisam ser abordados, mas se a gente já sabe como fazer e de que jeito atingir esses resultados, por que não fazê-lo? A gente fala de ensino estruturado como pilar central. A gente precisa de uma estrutura. Eu costumo dizer que essa estrutura é como se fosse o plano de voo. Imagina que o piloto precisa fazer um voo e ele precisa de um plano. Por mais que ele já tenha feito aquilo por muito tempo e ainda faça por muitos anos, ele precisa sempre de um plano de voo, não é verdade? Ele precisa saber de onde ele está saindo, para onde ele vai, qual é o percurso pelo qual ele vai passar. Então, é exatamente isso. O ensino estruturado, ele tem uma metodologia, tem uma estrutura pronta para que a gente saiba de onde a gente está saindo até onde a gente vai e quais são os objetivos que a gente quer alcançar no meio do caminho e no final desse caminho. A gente fala em foco obsessivo pela alfabetização. Eu gosto muito dessa expressão, particularmente, porque a gente precisa lembrar disso. Quando a gente diz lá no primeiro slide que o Brasil tem 66%, em 2025 de crianças alfabetizadas, isso significa que em cada 100 crianças, 66 vão para o terceiro ano do ensino fundamental alfabetizados. E o restante não. Terceiro ano do ensino fundamental. Ou seja, a gente entende que, sem que uma criança esteja alfabetizada, não há como continuar o seu percurso escolar. Então, por isso, a gente sabe que a alfabetização precisa ser o foco, sempre. E aí, os outros pontos, eles são articulados a partir desses. Então, número 5 ali, escolher recursos didáticos adequados. Claro, a gente precisa de um material adequado. Isso a gente fornece também. Clima institucional e cultura profissional. A gente precisa de que uma cultura seja participativa, para que todos façam a diferença na educação dessa criança. A gente fala de integração entre gestão e pedagogia. A gente entende que pedagogia não pode ser uma área isolada. Gestão precisa andar junto com ela para que as tomadas de decisões façam a diferença. A gente fala em implementação gradual e consistente. A gente não pode mudar o sistema de uma hora para outra, mas a gente pode fazer transformações graduais. E assim a gente vai mostrando resultados a gente vai avançando. Motivação e capacitação de pessoas. Nesse momento, é muito importante falar de professores, coordenadores, diretores de escola, pedagogos da secretaria, os secretários de educação. Todas as pessoas que trabalham pela educação do município precisam estar alinhadas. E por isso a gente faz reuniões constantemente, reuniões semanais, quinzenais, mensais de alinhamento, para que seja realmente uma consultoria personalizada, para que a gente esteja junto com esse município. Não é entregar esse plano de voo e dizer agora vai. Claro que não, a gente precisa estar perto de vocês para acompanhar esse processo de gestão.
E avaliação. A avaliação precisa ser constante, a gente precisa monitorar para que a gente possa chegar ao resultado que a gente quer, não é verdade? Então, é muito importante lembrar que Sobral não é milagre. Ele não chegou a esse índice através de uma fórmula mágica, de jeito nenhum. Foram decisões tomadas ao longo do tempo e que, assim, a gente consegue trazer as evidências que a gente traz de Sobral. E aí, muitas vezes, as pessoas nos perguntam, mas só Sobral é o único exemplo que vocês têm? Claro que não. E aí eu trago aqui para vocês alguns outros exemplos de municípios e estados, só para que vocês tenham uma ideia, ainda usando esse mesmo índice, tá? O índice de criança alfabetizada. Quando a gente fala de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estou aqui mostrando para vocês que muitos estados diferentes, inclusive com níveis socioeconômicos diferentes, conseguem atingir taxas de alfabetização muito boas. Observa que o que está em amarelo é a média do Brasil daquele estado. Em azul, são as médias dos nossos municípios nesses estados. Então, a gente tem Ceará, por exemplo, com 97,5% de crianças alfabetizadas, e a gente tem ali no Rio Grande do Sul 72,4%. Ou seja, a gente, quando implementa o método estruturado, o ensino, de acordo com o que a gente traz aqui para vocês, a gente traz os resultados. Os números não mentem. Esses números não são nossos, são números do MEC. São números das crianças alfabetizadas. Bem, e aí, além desses números, eu quero trazer para vocês alguns nomes, porque é importante trazer para vocês. Quando a gente fala de Teresina, né? Teresina recentemente acabou de sair como a melhor capital do Brasil em crianças alfabetizadas. Teresina ficou conosco durante muitos anos, depois, por uma mudança de gestão, teve a mudança do material, da estrutura, os índices caíram muito e agora retornaram com a gente. E em um ano, Teresina foi como a melhor capital de alfabetização. A gente fala de Bom Jesus do Piauí, por exemplo, que alcançou o primeiro lugar no SAEPI nas 3 últimas edições. Trizidela do Vale, no Maranhão, é um ótimo exemplo, porque quando nós chegamos lá, apenas 3% de crianças estavam alfabetizadas. E aí vocês imaginam, né? Se 3 em cada 100 estavam alfabetizadas, pensar no número contrário é mais doloroso, né? 97 crianças indo para o 3º ano do ensino fundamental não sabiam ler. E aí, depois que nós entramos e fizemos um trabalho de gestão e de consultoria educacional, depois de 2 anos lá, nós aumentamos esse número para 50% de crianças alfabetizadas. Agora estamos no próximo ano e provavelmente chegaremos a 70%. Tem outros exemplos, como São Cristóvão, no Sergipe, Coruripe, Água Branca, Lagoa Santa. Lagoa Santa é um exemplo muito legal também de Minas Gerais. E por que Lagoa Santa é um bom exemplo para mostrar para vocês? Porque, às vezes, quando a gente fala de Sobral, é muito comum que os secretários de educação ou pedagogas perguntem: nossa, mas vai levar tantos anos assim para a gente atingir esses resultados? E não, de forma nenhuma. Em muito pouco tempo, a gente já consegue ver os resultados. Lagoa Santa, por exemplo, em menos de 1 ano de parceria, a gente conseguiu subir para 68% de crianças alfabetizadas. E a gente está falando de crianças que não eram fluentes em leitura no 4º ano escolar. Ou seja, muitas das vezes, a gente chega nos municípios e a gente precisa fazer esse trabalho de recomposição, ou seja, a gente faz um trabalho de alfabetização com crianças do 3º ao 5º, do 6º ao 9º. Então, o nosso trabalho é ir até um município, entender, fazer um diagnóstico. Nós fazemos provas com todas as crianças do município e aí sim a gente tem um resultado claro e evidente.
E daí a gente traça uma estratégia para o seu município, de forma bem assertiva, para que a gente possa entender de que forma a gente vai alfabetizar as crianças e continuar com o processo do estudo. Então, desde educação infantil, alfabetização e ensino fundamental. Bem, para finalizar, eu quero que fique essa mensagem para vocês. Se vocês puderem levar pelo menos essa mensagem, que é importante, e além disso, a gente está ali fora com mais informações, com um livro, aliás, falando de Sobral, falando do sucesso de Sobral, que vocês podem levar para casa, ler. Eu convido vocês a conversar com a gente para que a gente possa conversar sobre a realidade do seu município, especialmente, e ver como que a gente pode ajudá-los. Mas, para finalizar, eu quero levar uma mensagem, pedir para que vocês levem pelo menos uma mensagem daqui, que é exatamente essa, que eu trouxe lá no nosso primeiro slide. Se para tomar decisões na área da saúde, decidindo, por exemplo, em qual hospital o nosso filho deve ser operado pelas taxas de sucesso, por que também não podemos fazer o mesmo raciocínio para taxas de sucesso em educação? Se a gente já sabe o caminho das pedras, se a gente já mostra os resultados, se a gente já sabe como chegar lá, através de um método estruturado, através de resultados, através de números. Eu convido vocês a levarem esses mesmos números e esses mesmos resultados para o município de vocês. E, em breve, são os nomes dos municípios de São Paulo que estarão aqui dando exemplo para o resto do Brasil. Obrigada. Obrigada, Cristina.